Olá, concurseiro, olá, concurseira. Sejam bem-vindos e bem-vindas à penúltima aula da série Dominando o Estatuto do Servidor de Recife. É a penúltima aula de resolução de questões, mas a próxima aula, deixa eu te contar um segredo. Quem vai resolver as questões, são vocês. Isso mesmo, a 10ª aula será um simuladão onde vocês irão testar seus conhecimentos sobre o Estatuto do Servidor. Então, na 10ª aula, que vai finalizar essa série, nós vamos fechar com chave de ouro com esse simulado que vai testar seus conhecimentos sobre o Estatuto do Servidor. E eu te digo uma coisa, tá, concurseiro e concurseira? Esse material foi muito completo. Nós conseguimos dar conta de todo o Estatuto do Servidor de Recife, de todos os principais pontos do Estatuto. E eu tenho certeza, se você ficou comigo do início ao fim, da 1 até a 9 e até a 10, você vai conseguir dominar de fato o Estatuto do Servidor, porque foi essa a proposta que eu trouxe e foi essa a proposta que eu consegui entregar para vocês. Então dá um feedback sobre essa série aqui nos comentários, fala o que você achou, fala o que você aprendeu, se gostou, se gostaria de ter mais aulas como essa sobre outros concursos, que vai me ajudar a produzir mais conteúdo e mais material para vocês, concurseiros e concurseiras do meu coração. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, rumo à tua aula de parte 9. E se você caiu aqui de paraquedas, tem uma série de outros conteúdos que vocês podem assistir para estar aí trilhando o seu caminho rumo à tua posse em um cargo público efetivo. E lembrando que essa aula, assim como as outras, também é acompanhada de um PDF que vai te ajudar a assistir, a acompanhar essa aula da melhor forma possível. Então vamos embora. Primeira questão, modelo CESP-SEBRASP. Sobre o concurso para provimento de cargo público efetivo na Prefeitura do Recife, o Estatuto do Servidor considera classificado o candidato que atingir a pontuação mínima exigida para tal no edital do concurso e aprovado o candidato com colocação dentre as vagas previstas no certame. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Dá uma lida nessa questão, vê se tu sabe a resposta, tenta responder. E agora vamos verificar no Estatuto do Servidor. Vamos lá? O Estatuto traz em seu artigo 11 o seguinte: observação na realização dos concursos sem prejuízo de outras exigências ou condições regulamentares as seguintes normas gerais. E aí o segundo parágrafo desse artigo vai trazer o seguinte: considera-se aprovado o candidato que atingiu a pontuação mínima exigida. Então, aquele candidato que conseguiu atingir a pontuação mínima vai ser um candidato aprovado no concurso. Para tal, no edital do concurso e classificado o candidato aprovado com colocação dentre as vagas previstas no certame. Então, é aprovado o candidato que atingiu a pontuação mínima e classificado o candidato entre as vagas do certame, que será você, concurseiro e concurseira, que vai prestar agora a prova para Recife. Então vamos voltar agora para a questão e ver se ela está correta. Sobre o concurso para provimento de cargo público efetivo na Prefeitura do Recife, o Estatuto do Servidor considera classificado o candidato que atingiu a pontuação mínima. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? É classificado ou aprovado quem conseguiu atingir a pontuação mínima? Exatamente, não é classificado, tá? É aprovado. Vamos dar continuidade. O candidato que atingiu a pontuação mínima exigida para tal no edital do concurso. E aprovado o candidato com colocação dentre as vagas previstas no certame. Também está errado. A questão fez uma troca para confundir a tua mente. Então não te esquece. Aprovado o candidato que atingiu a pontuação mínima e classificado o candidato entre as vagas previstas no certame. Então, por esse motivo, a questão está errada. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Vamos embora rumo à tua aprovação? Questão número 2. Dar-se-á a exoneração a pedido ou ex ofício quando se trata de provimento de cargo em comissão, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório e quando o funcionário não assumir o exercício do cargo no prazo legal. E aí, concurseiro, dá uma lida, tenta responder, pausa esse vídeo e vamos verificar a resposta onde no Estatuto do Servidor de Recife. Vamos lá? O Estatuto vai trazer em seu artigo 71
o seguinte: dar-se-á a exoneração. Sobre quando a exoneração ela é dada ao servidor. Então, ela pode ser dada a pedido, certo? Ou por ofício, ou pela função. Então, além dessa possibilidade, o artigo ainda traz algumas alíneas que vão falar o seguinte: ó. Quando se tratar de provimento de cargo em comissão, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório e quando o funcionário não assumiu o exercício do cargo no prazo legal. A exoneração poderá ser dada ao funcionário quando é um cargo em comissão, quando o funcionário está em estágio probatório e ali não é atendido os critérios da Prefeitura do Recife, né, do estágio probatório, da avaliação, quando o funcionário não assumiu o exercício do cargo no prazo legal. Aqueles prazos que o funcionário tem para assumir o exercício do cargo, quando o funcionário ele passa desses prazos, a exoneração também é dada a pedido ou a ex-ofício. Então, voltando à questão, dar-se-á a exoneração a pedido ou a ex-ofício quando se tratar de provimento de cargo em comissão, correto? Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, correto também, e quando o funcionário não assumiu o exercício do cargo no prazo legal. Correto, então essa questão está corretíssima. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, uma questão tranquila. É só você saber algumas informações do estatuto que você consegue responder essa questão da forma mais tranquila possível. E aí, antes de passar para a terceira questão, eu gostaria de saber se você já seguiu o professor Bruno, se você já se inscreveu no meu canal, me seguiu lá no Instagram, comentou aqui nesse vídeo, curtiu aqui nesse vídeo, que é muito importante para ajudar na continuidade desse meu projeto, desse meu trabalho, para te ajudar nesse teu caminho até a tua tão sonhada posse, a tua tão sonhada aprovação em um cargo público efetivo. Então vamos dar continuidade. Questão número 3. Dá licença para o serviço militar. Ao funcionário convocado para o serviço militar obrigatório e para outros encargos da Segurança Nacional, caso seja desincorporado, o prazo para reassumir o exercício do seu cargo sem prejuízo dos vencimentos não poderá ser superior a 30 dias. E aí, concurseira? Dá uma lida nessa questão, tenta responder, pausa esse vídeo, vamos agora para o Estatuto do Servidor, ver se isso procede ou não. Então, o Estatuto diz o seguinte, ó. Primeiro, em seu artigo 112, ele vai falar que ao funcionário convocado para o serviço militar obrigatório e para outros encargos da Segurança Nacional, será concedida a licença com prazo e remuneração previsto em legislação própria. Então, assim como já havíamos falado anteriormente, essa licença aí para o serviço militar obrigatório para outros encargos também de Segurança Nacional. E em seu artigo 113, ele vai dar continuidade falando o seguinte, ó, sobre a licença, né? Conceder-se-á ao funcionário desincorporado prazo não superior a 30 dias para reassumir o exercício do seu cargo sem prejuízo dos vencimentos. Então, o funcionário desincorporado, ele tem um prazo que não pode ultrapassar 30 dias para reassumir o seu cargo, para que ele não venha se prejudicar para que ele não venha a ter nenhum prejuízo dos seus vencimentos. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, voltando para a questão, após ter lido isso no Estatuto, fica bem tranquila, nós conseguimos ver que essa questão está corretíssima. Que sim, o funcionário convocado para o serviço militar obrigatório e para outros encargos da Segurança Nacional, caso seja desincorporado, o prazo para reassumir o exercício do seu cargo sem prejuízo dos vencimentos não poderá ser superior a 30 dias. Então vamos embora rumo à tua aprovação. Quarta questão. A quarta questão diz o seguinte, ó. O funcionário estável poderá obter licença sem vencimento a critério da administração para trato de interesses particulares, pelo prazo máximo de 2 anos. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Você sabe a resposta a essa questão? Tenta responder, pausa esse vídeo e vamos verificar agora no Estatuto do Servidor. Vamos lá? O Estatuto vai falar o seguinte, ó. Em seu artigo 116, o funcionário estável poderá sim obter licença sem vencimento a critério da administração. Até aí está em conformidade com a nossa questão. Para trato de interesses particulares. Ok. Pelo prazo máximo de 4 anos. Então, em nossa questão tem lá 2 anos, mas olha aí qual é o prazo. Pelo prazo máximo de 4 anos. Então, o funcionário estável ele pode sim obter uma licença sem vencimentos, sem receber seus vencimentos,
a critério da administração, a administração vai analisar o caso particular, porém esse prazo ele só pode ser no máximo de 4 anos, não mais que 4 anos. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então não te esquece dessa informação. Então, por conta disso, essa questão fala aqui, ó, 2 anos. Está erradíssimo. Não são 2 anos. São 4 anos. Tá bem, concurseiro e concurseira? Então, o prazo máximo para aquele funcionário que vai pedir uma licença de vencimento não pode ultrapassar 4 anos. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? E aí, essa questão está errada. Tá bem? Então, vamos embora arrumando a aprovação? Vamos lá? Questão número 5. Fala o seguinte, ó. Caso o funcionário estável tenha faltado ao serviço sem justificativa, em período de tempo que somados atinjam mais de 30 dias, ou gozado de licença para trato de interesses particulares no quinquênio correspondente, a licença-prêmio não será concedida. E aí, sobre essa licença-prêmio, preste atenção, leia a questão, tenta responder e vamos verificar a resposta no Estatuto do Servidor. Vamos lá? O Estatuto ele vem falar o seguinte, ó, esse é o artigo 122, diz que a licença-prêmio não será concedida se houver o funcionário no quinquênio correspondente, ou seja, nos 5 anos que o funcionário ele vai ter direito aí à licença-prêmio, passado pelas seguintes situações. Sofrido qualquer pena disciplinar resultante de inquérito administrativo, salvo se ocorrer prescrição, faltado ao serviço, olha aí nossa questão, ó, faltado ao serviço sem justificativa em períodos de tempo que somados atinjam mais de 30 dias, ou seja, se nesses 5 anos o servidor faltou mais de 30 dias sem justificativa, ele não vai ter direito à licença-prêmio daquele quinquênio, daqueles 5 anos, tá? E aí nós temos outra situação, gozado licença para trato de interesses particulares, ou seja, se o servidor também usou ali a licença para trato de interesses particulares, ele não vai ter direito à licença-prêmio nesse quinquênio correspondente, tá? Quando eu falo quinquênio concurseiro e concurseira, eu estou me referindo aos 5 anos que o funcionário ele presta de efetivo exercício para ter direito à licença-prêmio, tá? Então, voltando para a nossa questãozinha, que agora ficou mamão com açúcar, a questão está corretíssima, porque ali ele vai falar, olha, atinjam mais de 30 dias ou gozar de licença para trato de interesses particulares do quinquênio correspondente, a licença-prêmio não será concedida e realmente não será. Tá bem, concurseiro? Então, essa questão está corretíssima. E chegamos ao fim de mais uma aula dessa série. Então, aguarda que um dia antes da tua prova, o simuladão vai estar disponível com 20 questões que vai te ajudar aí a gabaritar legislação na tua prova de Recife. Um forte abraço e não te esquece que eu estou contigo, que eu estou com você até a tua aprovação, até eu ver lá o teu nome no diário oficial. Um forte abraço, professor Bruno Bonfim, e até a próxima aula.